quadro Direito do Cidadão de hoje, a gente vai continuar falando desse direito à prisão domiciliar para as mães privadas de liberdade. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado criminalista Misael Rocha. Boa tarde. Esse direito está garantido por lei para todas as mães que estão privadas de liberdade ou depende de análise judicial? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa esclarecendo um pouco esse assunto. E trata-se de uma lei recente, a Lei 3.257 de 2016, que alterou o nosso Código de Processo Penal e inseriu alguns requisitos a mais para que a pessoa responda com a prisão domiciliar. No caso, é uma lei que se aplica a todos, logicamente. E o que essa lei trouxe de novo? A mulher que tem filho menor de 12 anos, se configurar a prisão preventiva dela em regime fechado ou ela respondendo à prisão preventiva, pode ter a prisão domiciliar decretada se ela tiver filho menor de 12 anos. Tanto a mulher quanto o homem, porém o homem tem que comprovar que ele é o único responsável por aquela criança de menor de 12 anos ou a mulher que estiver em gestação, independentemente do prazo ou da saúde dela. Então foram essas três possibilidades que alteraram a lei, né, no nosso Código de Processo Penal. Agora, quanto ao homem, é o mesmo procedimento adotado para as mulheres? Para o homem, essa lei também trouxe essa novidade, só que para o homem ele tem que comprovar que o filho dele, menor de 12 anos, está somente sob os cuidados dele, de mais ninguém. A mulher não, a mulher basta ter um filho menor de 12 anos. E por um acaso, essa lei poderia ser estendida também para outros parentes, no caso da criança menor de 12 anos, onde a tia seja responsável legal, mas ela está presa, por exemplo, ela também poderá ter direito a esse benefício? Essa possibilidade, eu creio que só pode ser discutida em casos concretos, porque realmente a lei traz a figura da mulher, né, que cuida da criança menor de 12 anos. Atualmente, qual é o entrave para que essa lei seja aplicada como um todo? A gente sabe que muitas mulheres elas estão encarceradas, estão nessa situação de filhos menores de 12 anos, mas não tem esse benefício efetivado. O que acontece? O problema é que hoje a gente vive um estado um tanto policialesco, que a sociedade, inclusive, se regozija de ver uma pessoa presa, sendo que nós vivemos em um estado que a regra é a liberdade, ou seja, a presunção de inocência que é garantida na Constituição, ela é incompatível com qualquer prisão preventiva. Então, a própria reprovabilidade social sobre essas liberdades concedidas, ou sobre um regime domiciliar, ou um regime mais benéfico, afeta, inclusive, o judiciário. Mas o judiciário deveria se atentar mais à lei e menos à voz das ruas. Porque se a gente escuta mais as vozes das ruas, a gente silencia a própria Constituição e faz com que para uns sejam negados e para outros sejam concedidos. A falta de conhecimento dessas mulheres com relação a esse direito, isso também poderia ser apontado como um entrave? Isso é notório, até porque se trata de uma legislação nova, mas é preciso, inclusive, diferenciar o que é o regime domiciliar, do recolhimento domiciliar para a prisão domiciliar. A prisão domiciliar que se dá nesse contexto, inclusive que nós estamos analisando, é quando a pessoa já responde um processo. O recolhimento domiciliar é para dar uma garantia para aquele processo. A pessoa já está em liberdade e tem que se recolher seu domicílio de noite. E agora o regime de prisão domiciliar, já pela execução penal, é uma outra lei. Então a pessoa realmente tem que estar bem instruída, tem que ter um advogado acompanhando atento para que possa ser pleiteado esse direito. Então o que deve ser feito para garantir que esse direito seja realmente efetivado? Para que esse direito seja efetivado para as mulheres ou então os homens, como eu aqui mencionei, que se enquadram nessa nova disposição legal, elas devem buscar ou a Defensoria Pública ou constituir um advogado nos autos do processo criminal, no caso, para que se pleiteie, inclusive com base nas decisões recentes também que estamos tendo, para que a pessoa consiga esse direito. Ok, muito obrigada, Misael Rocha, advogado criminalista. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.